Resolvendo problemas de áudio, como interpretar problemas com a qualidade da chamada. Ao final desse capítulo você deve estar apto a classificar problemas com áudio, reconhecer sintomas causados por delay, jitter e packet loss, reconhecer problemas com eco e suas causas e reconhecer outras distorções. Como resolver problema com qualidade de áudio? Acho que a primeira coisa que a gente deve fazer quando tem um problema de áudio, a qualidade do áudio não está boa, é não adivinhar. Quase todo mundo hoje aponta para a rede local. É impressionante. Vem o fabricante ou vem alguém ligado à vossa IP. Não, o problema é a rede local, porque a rede local é muito ruim. Na grande maioria das vezes a rede local não tem nada a ver com o problema. A rede local normalmente ela é bastante razoável, são redes de 100 megabits, gigabits por segundo, a não ser que a rede seja muito ruim, tem um switch muito ruim ou algo muito mal configurado, normalmente a rede local não é um problema. Em 9 a cada 10 casos está errado. O que você precisa fazer é reproduzir o problema e coletar evidência, ou seja, fazer uma captura de pacotes e fazer uma gravação de áudio quando isso acontecer. O básico. 8 em cada 10 problemas de qualidade de voz estão relacionados à qualidade da WAN e da internet, e não da LAN. Ou seja, claro, os tubos mais estreitos são os mais sujeitos a entupir. Né? Ou seja, se eu tenho uma internet de 10 MB e um switch de 1 GB, a tendência é muito maior de entupir a minha internet de 10 MB do que o switch de 1 GB. E esses problemas de perda de pacote diminuíram muito nos últimos anos, porque as redes aumentaram muito. Antigamente a gente fazia voz em cima de circuito 64K. Né? Eram outros tempos, a gente tinha uma preocupação muito grande com a rede, com o QoS, para que isso funcionasse. Hoje, a gente tem visto muita rede de 10, de 50, de 100 megabits por segundo. Então ela precisa estar muito congestionada para você ter um problema. Eu costumo dizer a todo mundo sobre a parte de áudio, para usar a ferramenta, use a ferramenta que Deus lhe deu, use os seus ouvidos para entender o problema. Na verdade, a forma como você tem o problema da qualidade de áudio te dá uma noção muito boa de que é o problema. Então, assim, perda de pacote, packet loss. Ela dá uma voz robótica ou sintética junto com falhas na voz. Então, assim, quando perde o pacote, quando você perde muitos, fica aquele branco, né? Então é o picote, né? Que o pessoal chama de picote, ou em inglês eles chamam de gap, né? Ou seja, fica falhando a voz. E outra coisa que você ouve muito quando tem perda de pacote é um negócio chamado voz robótica. O que é voz robótica? Faltou um pacote do meio entre um pacote e outro, e alguns codecs têm que a gente chama de packet loss concealment. Ele tenta interpolar aquele valor e criar um valor no meio. Por isso que dá aquela voz sintetizada. Porque foi criada uma voz no meio entre duas partes que estavam separadas. Jitter. O jitter dá uma voz distorcida, né? Um pouco distorcida, mas com gaps pouco frequentes. Né? O Wireshark pode lhe dizer a verdade. O Wireshark mede packet loss e mede o jitter. Latência. A latência, na verdade, ela não traz um problema de qualidade de voz, ela traz um problema de interação. Os dois começam a falar ao mesmo tempo. É muito comum no Skype, onde a latência é grande, você começa a falar e a outra pessoa começa a falar ao mesmo tempo. Né? Então há uma dificuldade de interação, mas não um problema de qualidade de voz. Você pode ter uma latência de 500 milissegundos no satélite, a qualidade de voz vai ser perfeita, mas você frequentemente vai colidir com o outro lado. Você vê isso muito em televisão também. Você nota que o repórter faz a pergunta ao repórter que está longe, há uma latência, ele leva um tempo até poder responder do outro lado. Eco. Regra número 1. O eco é sempre gerado na ponta oposta de quem está ouvindo. Então, se você está ouvindo o eco está sendo gerado do outro lado. E se o outro lado está ouvindo o eco, ele está sendo gerado do seu lado. O eco é frequentemente causado pela rede pública de telefonia, principalmente na conversão de 4 pares para 2 pares e vice-versa, há um descasamento de impedância que causa o eco. Então, algumas chamadas, dependendo de que caminho ela toma na rede pública, vão ter eco e outras não. Então, às vezes você instala uma placa E1, coloca lá um monte de circuitos sem cancelamento de eco, faz uma série de testes e funciona. Aí, para um determinado destino tem eco, para a maioria dos outros destinos não tem, e teu projeto todo está ferrado por causa disso. Então, é importante sempre, quando for colocar uma placa na rede pública, ter um cancelador de eco. E, de preferência, cancelamento de eco por hardware. Porque o hardware do cancelamento de eco, principalmente quando ele usa uma amplitude muito grande de eco, tipo 256 taps, ele usa muitos milhões de instruções por segundo para fazer esse cancelamento.
Então, normalmente os DSPs, que são processadores de sinais digitais, que vão dentro da placa de cancelamento de eco, elas fazem isso e com isso você não usa a CPU da máquina principal. Regra número 3, tem muito eco também do speakerphone, né? O speakerphone é o telefone, o viva voz, né? Então, às vezes fica o viva voz alimentando outro microfone e isso começa a dar eco. Então você vai testar, desliga o speakerphone, desliga o viva voz e usa o handset, que é o fone de mão, né? É o telefone que está na mão mesmo, para testar. Não vai testar problema de eco com viva voz, por favor. Reconhecendo e categorizando questões de qualidade de áudio. Esse é um dos documentos mais úteis sobre questões de qualidade de voz. É um excelente documento do TAC da Cisco. A primeira versão foi criada há uns 15 anos atrás. Eu lembro de ter usado esse documento lá por 2002. Ele é realmente muito bom. Eu vou copiar aqui o link e a gente já entra. Desculpa, ali a página ainda está em inglês. Reconhecendo e categorizando sintomas de qualidade de voz. Então, o que a Cisco fez aqui foi muito bacana. Esse documento, ele sempre foi público, né? Mas esses dias eu não estava conseguindo acessar. Hoje eu estou conseguindo. E das últimas vezes que eu gravei foi tranquilo. Mas ele mostra uma série de sintomas do tipo clicking, né? Então ele traz uma gravação. Clicking. Green is the color of the kind. Quickness of the eye. Sim, e ele mostra o tipo de sintoma. E vocês vão ver que os sintomas são muito diversos, né? E normalmente ele coloca o sintoma, clicking é um som externo, semelhante a uma batida, né, que é inserida normalmente em intervalos. Isso aqui normalmente são clock slips, né? Então ele coloca a clicking com sintoma, a gravação de controle sem o sintoma e o snippet, né? Um pedacinho da chamada. Então é bacana de ver, por exemplo, crackling, né? É uma forma de estática leve, similar a um som quando tem fogo. A causa são conexões elétricas pobres. Só que acontece, às vezes você pega um fone de ouvido que está ligado no telefone e ele está com um cabo meio quebrado, ele dá um som desse tipo de crackling. Aí vem o fabricante da central telefônica e diz para você, ó, você precisa trocar a sua rede, né? Porque você tem um problema de qualidade de voz. Né? Aí você ouve aqui o crackling e diz, isso aqui é rede? Até ele riu do outro lado. Isso não é um problema de rede. Então, ouvindo, vocês vão ver. Aqui veio outro muito interessante que tinha aqui, era o som de motor. Motor sound, né? Vocês vão ver isso aqui é um problema no sistema de compressão de RTP dos roteadores. Aí vem alguém e diz, isso é a rede local. Nada a ver, né? Então a gente vê claramente que cada sintoma de voz, você tem que ouvir ele, tentar entender. Esse documento você pode vir aqui e ouvir vários desses sintomas e tentar entender o que está acontecendo, né, no teu sistema. Mas o sintoma de perda de pacote e jitter, esses sintomas mais comuns, você vai ver voz robótica e as falhas. Esses são sintomas típicos de problema de rede. Todos os outros, né, são coisas estranhas e difíceis de diagnosticar, né? Eu lembro de um que já me aconteceu 2 vezes, que é o uso do codec G729 com uma versão para IETF. Dá uma voz debaixo d'água, né? Esses dias eu tive num cliente o mesmo problema quando eu vi voz debaixo d'água. Eu disse, eu já vi isso. Aí foi ver, era realmente versão de G729, nós trocamos o codec e o sistema funcionou bem. Então, assim, há muita discrepância. O que eu queria que vocês saíssem como takeaway, como que vocês vão levar para casa desse capítulo quando é problema de rede, vocês vão ver voz robótica e falhas. Todos os outros casos, vocês precisam prestar atenção no que é e fazer uma análise diferenciada.
Esse documento da Cisco ajuda bastante. Em resumo, não deixe a rede levar a culpa sozinha. Preste atenção ao sintoma e ao som. Grave e capture o tráfego, é importante ter uma gravação. Use seus ouvidos no processo de troubleshooting para diferenciar o que é realmente rede do que não é. E se prepare para o inesperado. Tem coisas como incompatibilidade de codecs, uma série de coisas que podem causar problemas na qualidade do áudio.